Vamos ao capítulo 10, capítulo 9, é um capítulo encantador porque fala de bondade. E o 10 dá continuidade a esse tema, né? O capítulo 9 fala a respeito do descendente de Jonatas. Davi pergunta, olha, eu quero ser bom para com ele, por amor a Jonatas. Depois ele pergunta novamente, olha, eu quero ser bom para com ele, a bondade de Deus, eu quero usar a bondade de Deus para com ele. E bondade, nós vimos no programa anterior, ela não quer nada em troca, ser simplesmente bom. Ou ser bom para conseguir alguma coisa lá na frente de você, né? O rapaz sendo bom para com a moça, para mais para frente, convida para o jantar e tal, vai enternecendo o coração, tem um objetivo, né? Esse objetivo é bom, não é? É saudável, é até um namoro, não é? Mas saudável, né? Não é para tirar alguma coisa da pessoa, para usá-la, para ter prazer. Então a gente considera que seja uma coisa boa. Não tem troca na bondade. Simplesmente eu sou bom e fico feliz. A alegria de quem é bom é ver a alegria de quem recebe a bondade. Essa é a alegria verdadeira, linda, 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 linda. E continua isso. Aproveitando esse tema, aqui então, o articulista, aqui, o que escreveu este capítulo, diz assim, bom, depois disso morreu o rei dos filisteus, Amon, Amonitas, hein? Lembra-se disso? E o seu filho Hanum reinou em seu lugar. Bom, o que acontece? Acontece que Amon tinha sido bom para com Davi, né? Nas várias peripécias dele e tudo mais. Ele diz assim, olha, eu quero ser bom. Olha só o verso 2. Então Davi, é a seção da bondade aqui, né? Davi disse aqui no verso 2, usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo, o protegeu na época das fugas e tudo mais, as perseguições. Então, ele quer ser bom para com o filho de Hanum, assim como ele estava querendo ser bom e foi para o filho de Jonatas. Ele reconheceu a bondade de Naás. Não tem nenhum problema reconhecer a bondade e retribuir. Reconhecer é muito maior do que retribuir, né? Quando alguém diz alguma coisa, a gente diz muito obrigado, né? Eu gosto muito de espanhol porque diz gracias, pronto. Eu não merecia, você me deu, tá tudo certo. Mas às vezes a gente tem esse negócio de muito obrigado, que também é uma palavra bonita, tem uma história toda aí, mas eu acho assim, eu estou obrigado a fazer para você o que você fez para mim. Então não é gracias. Não é? Eu estou obrigado. Muito obrigado a você porque você cuidou do meu filho enquanto eu estava precisando sair, alguma coisa assim. Então, estou obrigado. Quando precisar, né? Então, olha, estou lhe devendo uma, não tem essa história? Estou lhe devendo uma. Bondade não tem isso. Bondade não deve nada. Você recebe a bondade e agradece de coração. É isso. E aqui ele estava dizendo assim, eu quero ser bom para com Hanum, né, o filho de Naás, que foi rei dos Amonitas, porque ele me foi bom. E enviou Davi servos para o consolar pela morte do pai. Verso 2 aqui. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. O que ele queria fazer? O bem com o bem, pagar o bem com o bem. O cristão não paga o mal com o mal. O cristão não paga o mal com o mal. O cristão paga o mal com o bem. E aí a Bíblia diz assim, aí você coloca brasas vivas na cabeça do indivíduo. Peraí, mas eu fui tão rude, eu fiz um mal para ele e ele me responde com um bem? Quando cuspiram no rosto de Jesus, ele não cuspiu de volta. Qual é a tendência nossa? É cuspir de volta. Desculpe a ilustração, mas é real isso. Quando Jesus recebeu uma cusparada é uma coisa humilhante, né? Não dói. Mas é muito humilhante. Ele não cuspiu de volta. Não cuspiu de volta. Sabe, esse senso de Jesus é muito lindo e a gente tem que aprender muito com isso, né? E aqui, ele mandou lá para Amon a sua equipe, não é? Uma caravana para consolar o filho de Naás, que é Hanum. E o que acontece?
Os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor. Tem aquele negócio assim, quem é que deve aconselhar uma pessoa? Uma pessoa mais velha que já passou por muita coisa na vida, não é? Quem é que deve aconselhar? Uma pessoa mais velha tem mais capacidade de aconselhar. Isso é fato. Você não pode trocar uma pessoa que tem 20 anos, querendo resolver um problema grande, até pode ser uma pessoa sábia. Mas quem passou pela vida, quem tem rodagem, tem muito mais capacidade. Por isso que buscar uma pessoa mais velha, matura, né, ou madura, é muito melhor para ter um conselho equilibrado. Se não, um profissional da área também, claro. Pessoas que se prepararam para isso. Mas aqui, ele ouviu os príncipes. Pessoas que talvez fossem um pouco mais velhas e tal, mas deram um conselho completamente atravessado. Sabe quem não confia na bondade? Você recebe um favor. Né? Por favor, sente-se aqui. Isso aconteceu no metrô uma vez. Eu entrei no metrô e havia um jovem sentado na cadeira dos mais velhos. Eu já tenho um pouco mais de 18 anos, né? Então, a cadeira era para pessoas da minha idade. E ele se levantou. E eu agradeci muito. Agora, é complicado quando uma pessoa dá um lugar hoje, né? Vamos dizer, num ônibus, está sentado, passa uma moça do seu lado, pode ser bonita, mais jovem, e você dá um lugar para ela. Então ela pode pensar assim, o que esse camarada está querendo? Não tem esse negócio? Muitas vezes as pessoas lhe fazem favor e você diz assim, esse camarada está querendo alguma coisa. Ele está me agradando para eu comprar o produto dele. Então, tem esse negócio. Esses príncipes olharam para a atitude de Davi, de mandar um grupo de pessoas para confortar, consolar, e disse assim, eu vou praticar um ato de bondade para com Hanum. Perdeu o pai, ele foi bom para comigo, vou retribuir assim, um gesto carinhoso, sem esperar nada em troca. E aí os príncipes olharam e disseram assim, esse negócio aí não está muito certo. Esse negócio está meio complicado aí, muito complicado. É melhor você não dar atenção para isso. Sabe por quê? Porque ele veio aqui, mandou esse pessoal aqui para observar o nosso reino e para mandar o seu exército para cá. Porque a fama de Davi já era uma fama nesse sentido. Olha, ele é um baita de um guerreiro. E o que é que esses homens fizeram? Isso foi um péssimo conselho, hein? Ter um conselheiro ou ter conselheiros desse naipe aqui, é melhor não ter conselheiros, né? Que só olham um aspecto. Eles poderiam olhar e dizer assim, não, está mandando alguém aqui, vamos ser cautelosos, né? Mas vamos receber essa pessoa com gratidão, com amor, foram muito bons. O que eles fizeram? Verso 10, olha, tomou então Hanum, os servos de Davi, verso 4, e lhes raspou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. A maior vergonha para alguém daquela época era perder a barba. Ele cortou só metade da barba. Adiantava o quê? Com a cabeça de moleque, uma vez nós fizemos alguma coisa parecida. Tinha um colega que ele tinha um bigode e ninguém tinha bigode. Todo mundo queria ter um bigode e não tinha, porque não nascia, mas ele já tinha bigode. E nós um dia fizemos assim, vamos pegar o fulano? Vamos cortar só metade do bigode? E a turma topou e vamos lá, eu ajudei a segurar, né? Eu não cortei, mas ajudei a segurar. Mas ele cortou metade do bigode dele, ficou muito chateado, muito triste. Depois me deu um arrependimento, me deu uma dorzinha lá dentro. Hoje é um dos meus melhores amigos, né? Inclusive eu sou pastor dele lá na minha igreja, não vou dizer quem é. Mas cortamos só metade do bigode. Que coisa triste. Hoje a gente vê e diz assim, que cabeça, né? Onde é que estava com a cabeça? E eles fizeram isso e aquilo, ele ficou chateado, ok, mas ali era uma humilhação. Mostrar o corpo até perto das nádegas, cortar a roupa, ele fez uma coisa muito drástica. Se ele não quisesse, era mandar embora. Olha, gente, obrigado, pode ir embora, eu não quero as felicitações de vocês, não quero o carinho de vocês, vão embora daqui. Mas ele fez isso. E isso inspirou o quê? Ele estava dizendo assim, vamos para a guerra? Comigo o negócio é diferente.
Eu não sou meu pai. Comigo é assim. Eu resolvo é na pancada, né? Que coisa feia, Hanum. Você podia ter saído bem diferente aqui. E o que aconteceu aqui? Davi enviou, verso 7, contra eles a Joabe e todo o seu exército de valentes. Vendo Joabe que estavam preparando para a guerra, eles fizeram 2 linhas. Eles pediram auxílio dos sírios, também aqui diz a Bíblia. Mas essa foi a primeira batalha. Na primeira batalha, eles não foram totalmente destruídos. Mas houve uma estratégia aqui. Joabe fala para Abisai, que era seu irmão, que teria uma outra formação, enquanto eles estariam num lado, eles estariam no outro lado. E se Joabe precisasse auxílio, porque os sírios eram mais fortes, né, do que o povo de Israel, se eu precisar de auxílio, então vocês vêm e me ajudam, mas não vão apresentar o exército todo, não. Uma parte aqui, uma parte ali. Montaram toda uma estratégia. Bom, Joabe avançou, verso 13 aqui, com o povo que estava com ele, e travaram uma peleja contra os sírios, e esses fugiram diante deles. Quem dirigia as batalhas do povo de Israel? O Senhor. Eles fugiram. Eles fugiram, diz aqui, vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, que os sírios estavam lá para ajudá-los, os amonitas, também fugiram. De diante de Abisai, entraram na cidade. E Joabe voltou, não é? E tornou a Jerusalém. Primeira batalha. Segunda batalha. Os sírios tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. Verso 15. E houve batalha de novo. Informado Davi, verso 17, ajuntou todo Israel, passou o Jordão. Os sírios se puseram em ordem para a batalha contra Davi e pelejaram contra ele. E o verso 18 diz assim: porém, os sírios fugiram de diante de Israel de novo. Aí Davi estava bem determinado, tinha um bom exército, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Estavam poderosos os sírios, hein? E feriu a Sobaque, que era o chefe do exército, e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e serviram Israel, não é? E temeram os sírios e ainda socorreram os filhos de Amon. Houve então paz. Okay? Por que vocês fizeram isso? Tem gente que gosta de dar essa curva danada. Para resolver um problema, cria outro e depois diz, não, tudo bem, vamos voltar, tudo em paz, está tudo certo. Por que já não vai com esse sentido, né, de resolver as coisas positivamente? Por que já não vai assim? Não, tem que ir pelo caminho mais difícil. E aquela frase, se pode complicar, para que facilitar? Facilitar. Isso não é um modo de viver, não, hein? Isso não é um modo de viver. O modo de viver do cristão, se eu posso facilitar, para que complicar? Se eu posso resolver aqui, porque eu vou criar um outro problema para lá na frente ter a mesma solução que eu teria se fosse antes, se fosse agora. Às vezes é questão de prepotência, de orgulho, alguma coisa assim. Então você veja, Davi quis ser bom mais uma vez. Mefibosete aceitou, Hanum não aceitou, orientado pelos seus príncipes. Pessoas que estão sempre de pé atrás, que não recebem um favor sem pensar assim, será que não quer alguma coisa? Abra o coração, viva feliz. É isso que importa com Deus. Vamos orar, Pai querido. Pedimos que o Senhor nos dê a sensibilidade para buscarmos pessoas, para desenvolvermos a bondade para com elas, que vem do teu coração, passa pelo nosso e vai atingir o coração delas. E ajuda-nos, Senhor, ao recebermos também atos de bondade, que possamos nos alegrar, porque há muitas pessoas que são usadas pelo Senhor para demonstrar este amor que o Senhor tem por todos nós. Então, ajuda-nos a aceitarmos esses carinhos da vida. Tudo isso te rogamos por Jesus. Amém.